Olá, boa noite. E aí, meninas? Vamos chegando para mais um dia de estudo. Vamos lá então, quem já chegou? A Sirlene, boa noite, Sirlene. Paula, boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Aline, boa noite. Bem-vinda. Vamos para mais um dia, né? É mais um dia de estudo. E aí, tá chovendo aí, gente? Porque aqui não, caiu uma chuvinha, uma chuvona, né? Bom, então o pessoal vai entrando. Marina, boa noite, seja bem-vinda. Quem mais? Bastante, né, Aline? Bastante, que chuvona, né? Aí não, Sirlene, nossa, aqui caiu uma chuvona, nossa, pesadona. Meninas, vamos então começar. Aí o pessoal vai entrando, né? E eu vou atualizando da onde nós estamos. Boa noite, Paulinho. Seja bem-vindo. Então agora eu vou ter que falar. O que eu vou falar? Eu falava meninas. Agora eu vou falar professores. Boa noite, Tayane. Seja bem-vinda, querida. Então vamos lá, gente? Vamos para mais um dia, né, de workshop. Hoje é o segundo dia de aula. Hoje é o segundo dia da nossa semana. Obrigada, Tayane, brigadão. E com um tema bem importante também, né? Todos, aliás, né, para esse workshop são muito relevantes para nossa prática. E o de hoje, qual é o tema de hoje, né? Como superar os erros que te impedem, né? Que nos impedem de alfabetizar com segurança. Gente, é o seguinte, tá tudo bem aí, assim, áudio, o vídeo, tá tudo em ordem? Porque por causa da chuva, então às vezes pode ser que aconteça alguma coisa. Mas vocês vão me dando retorno, tá bom? Se tiver tudo ok para todo mundo, maravilha. Mas aí vocês vão me avisando, tá? Muito bem. Bom, gente, então é o seguinte, ó. Antes da gente iniciar, né, propriamente a nossa aula de hoje, eu quero dar alguns recadinhos, que é o seguinte. Ok, então vamos lá. Que é o seguinte, quem não está no grupo ainda, se inscreva na semana, a APA, né? Aprofundamento para Professores Alfabetizadores. O link tá lá na minha bio, lá aqui, né, no Instagram, tá lá no meu perfil. Você clica lá, já vai no botão e você já vai ser remetido para o grupo do WhatsApp. Por quê? Porque você estando lá, você vai ter as vantagens especiais de quem só assiste por fora, né? Então lá você vai ter a reprise das aulas por 24 horas e também você vai ter direito à tarefinha, que sempre que a gente termina a aula, eu disponibilizo a tarefinha para você se autoavaliar com os seus conhecimentos sobre alfabetização e também para você já se pôr em ação, né? Manter-se no clima da nossa semana. Então, quem não está, corre lá e se inscreva, tá bom? Tá, agora um outro recado que eu quero dar a vocês é o seguinte. Toda vez que eu faço uma live, eu assisto, né? Eu revejo essa live.
E aí eu fui e assisti a aula de ontem, né? E aí eu percebi que a palavra que eu mais falei, não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. A palavra que eu mais falei foi tomada de consciência. Eu falei, puxa vida, né? Olha quantas vezes eu falei tomada de consciência. Então, eu acho que a palavra-chave, né, que ficou pra mim de ontem, foi a tomada de consciência de tantas coisas que nós temos que ter para que o nosso trabalho seja realmente eficiente. Tá bom. Então, o que eu proponho para hoje para vocês? Ao final da live, né, antes, nos minutinhos finais, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e vocês vão pôr aí para mim no comentário qual é a palavra-chave que ficou da aula de hoje para vocês. Tá bom? Vocês aceitam o desafio? Boa noite, Sheila. E aí, vocês vão fazer o meu desafio de colocar a palavra-chave, o que ficar para vocês da aula de hoje? Se alguém não entendeu, fala, não entendi. Ah, tá. A Sheila já entendeu, aceito. Ok. Paula também. Muito bem. Então tá bom. Mas aí, no meio assim da live, que pode ser que alguém entre, né, durante a live, aí eu relembro, né, dou uma relembrada pra vocês, pra quem entrar, né, saber do que vai acontecer nos minutinhos finais, tá bom? Então vamos lá, meninas. Então, meninos, né, meninas e meninos, tem o Paulinho, não posso esquecer do Paulinho. Então, gente, ó, o tema de hoje, como superar os erros que te impedem de alfabetizar com segurança. Então, eu vou dar uma pequena introdução aqui sobre a concepção de alfabetização que pauta toda a nossa prática, toda essa prática que eu quero mostrar, que eu vou mostrar, né, durante esses 4 dias a vocês. Então, qual é a concepção de aprendizagem que está embasada essa prática? Porque, veja bem, todo professor, mesmo que ele não saiba, olha que interessante, mesmo que ele não saiba, mas todo professor, a prática dele está baseada em alguma teoria, mesmo que ainda ele não se dê conta de qual teoria seja, mas todo fazer pedagógico está baseado numa prática, tá bom? E essa prática que eu estou mostrando a vocês está baseada em quê? Né? Então, gente, é muito importante nós sabermos isso. Então, eu acredito em quê para alfabetizar? Então, isso é concepção de alfabetização. Então, o que é concepção de alfabetização? É como a gente entende a alfabetização, como eu entendo que acontece o processo de ensinar uma criança a ler e a escrever, tá? Então, esta prática está pautada em qual concepção? Naquela que entende que a criança aprende a ler e escrever através da reflexão, da resolução de conflitos, tá bem? Então, se alguém te perguntar, mas qual é a sua concepção de alfabetização? O que você entende, né? Qual é o entendimento que você tem de alfabetização em que se baseia a sua prática? É nisso, tá bom? Eu entendo que os meus alunos aprendem por meio da reflexão e da resolução de conflitos. E assim ele vai construindo o conhecimento dele, tá? E uma outra coisa importante, gente, tem outras concepções de alfabetização. Tem concepções que estão baseadas em qual teoria? Na memorização, na repetição, que assim entende-se que a criança vai aprender a ler e escrever, tá? E vejam só, o sistema de escrita alfabético, né, ele tem a sua natureza conceitual. Então, o que será que é natureza conceitual? Então, a escrita, né, qual é a pergunta que precisa ser resolvida?
o que é. Então, o que é natureza conceitual? O que é? Então, o que é o sistema de escrita alfabético? O que é que a escrita representa? A fala, tá? Então, a criança, em todo o processo dela, né, de evolução, pelos níveis que ela passa, ela precisa chegar a essa compreensão de que a escrita representa a fala. Então, isso ela vai deduzindo à medida que ela vai evoluindo. E como é que ela evolui? Através das suas intervenções, das suas boas situações de aprendizagem que você proporciona. Então, é dessa maneira que ela vai chegar a esta conclusão, tá? Então, se o sistema de escrita, a natureza dele é conceitual, você precisa, a criança, não só a criança, mas quem está aprendendo a ler e escrever, precisa entender que a escrita é a representação da fala. O que é a escrita, a representação da fala, é só por meio de reflexão que isso acontece. Tá bom? É só por meio da reflexão que isso acontece. Por isso que outras formas de alfabetizar vão contra a natureza daquilo que precisa ser aprendido. Me fiz entender? Coloquem aí. Ah, então, Ju. Boa noite para quem chegou agora, viu, gente? Foram entrando aí, eu nem vi, mas boa noite a todos, sejam bem-vindos. Método fônico, Ju, muito bem. Olha, pouco eu sei do método fônico, mas o método fônico, a base dele é som, é sonoridade, tá? E o sistema de escrita vai além disso, porque ele vai representar. A escrita representa a fala, mas como é que a criança descobre isso? Através de análises, de resolução de conflitos, troca de saberes, e não é só aprendendo som, tá? Som da letra, isoladamente ainda, tá? Muito legal, Ju. Muito bem. Sejam todos bem-vindos, os que estão entrando agora, tá? Bom, então, aí eu perguntei, né? Me fiz entender em relação à concepção de alfabetização, em relação ao sistema de escrita, a sua natureza conceitual. Tá tudo bem até aqui? Bom, vão pensando aí, vão colocando, tá? Se tá tudo bem. E aí eu vou seguindo aqui. Agora, propriamente, nós vamos entrar no nosso tema, que são os erros que nos impedem de alfabetizar. Muito bem, Ju. Então, vamos lá, né? Então, eu elenquei aqui alguns erros, tá? Que podem nos travar na hora. Legal, Sirlene, muito bem. Então, que podem nos travar na hora de alfabetizar, tá? E como é que a gente supera, então, esses erros? Todos os erros aqui, gente, que eu vou mostrar a vocês, todos, são superados através do conhecimento. Não tem outra forma de superar, tá? Então, todos são superados através do conhecimento. Então, o primeiro erro aqui que eu coloquei é tratar os alunos como iguais. Então, nós já conversamos um pouco sobre isso ontem, né? Então, nós sabemos que os alunos vêm para a escola com saberes totalmente diferentes, porque cada um vem de um lar, cada um tem uma experiência, já tem uma vivência. Então, entendê-los como todos iguais não dá certo, né? E também entender que eles não sabem nada porque eles são muito pequenininhos também não dá certo. A gente sabe que a verdade não é esta, que eles já trazem muitos conhecimentos, né? Por que que eles trazem muitos conhecimentos? Porque a criança, mesmo ela não se dando conta ainda do que a escrita representa, ela já está numa sociedade letrada.
ela já vive numa cultura, na cultura da escrita. Ela vê outdoor, ela vê a televisão e aparece coisa escrita, ela vê na caixa de sapato a marca do tênis, e no mercado um monte de rótulos, então ela é cercada por escrita. E nisso ela já vai elaborando toda uma ideia de escrita, do que aquelas letras podem marcar, significar, enfim. Tá bom? Então, tratar os alunos como iguais é um erro, tá bom? Então, como eu supero esse erro? Através do conhecimento, dessas informações que eu tô passando para vocês, tá bom? Mas, bom, então se eles não são iguais, eu preciso considerar o que cada um sabe, né? Em que momento eu vou considerar o que cada um sabe? Como nós estamos falando aqui de alfabetização, você vai considerar o saber dele na hora que você for fazê-lo refletir sobre o sistema de escrita. Então, é nessa hora que você tem que considerar o saber dele. E como eu faço isso? Adequando as atividades para cada nível. Aí, né, já tem alguns cabelinhos que ficam em pé. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer para adequar? Calma, que vai ter um momento certo para eu te explicar da maneira correta, né? Como nós vamos fazer isso. Mas eu trouxe um exemplo aqui, ó. Por exemplo, né? Opa, passou. Uma cruzadinha. Você vai trabalhar uma cruzadinha. A cruzadinha vai ser para a sala toda, tá? Para a sala toda. Vai ser para o pré-silábico, para o silábico, silábico alfabético e para o alfabético. Tá, mas a mesma cruzadinha vai ser para todos? A mesma cruzadinha, tá? Animal, cruzadinha de animal, então para todos. Mas o que é que vai diferenciar de uma para outra? Algumas terão banco de palavras e outras não. Então, o banco de palavras do pré-silábico vai ser um. O banco de palavras do silábico é outro e o do silábico alfabético outro, já vou falar aqui com vocês, e o alfabético não tem banco de palavras, tá? Mas é tudo isso intencionalmente, o porquê a gente faz, né? Então, por exemplo, eu até coloquei um exemplo aqui de meios de transporte, né? Então, a cruzadinha é sobre meios de transporte. O banco de palavras do pré-silábico, você vai montar assim, com o número de letras, né? Então, lá tem um ônibus. Então, o ônibus tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras o ônibus. Então, vai ter a coluninha do número 6. 6 letras. Não é assim? Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então o ônibus precisa de 6 letrinhas para escrever. Ele vai lá na coluna dos 6. E o que é que ele vai encontrar lá? Lá ele pode encontrar de 2 ou a 3 palavras, tá? Só que o importante tá aqui agora, na hora de você escolher essas palavras. Todas, logicamente, terão ter 6 letras. Mas é ônibus que ele precisa pôr lá. Então, vai ter uma escrita ônibus, a outra trator e a outra um outro meio de transporte agora que eu não me lembro. Mas com começo e final diferente, tá? Tudo diferente. Por que, gente, diferente? Porque o pré-silábico, ele não sabe o que a escrita representa, né? Ele não sabe que a escrita representa a fala e ele não tem sonoridade, né? Então, a gente quer que ele tenha isso. Então, ônibus. Ah, ó, ônibus. Como será que começa ônibus, né? Aí, ele vai olhar com O. Só que se tem uma que começa com O, então é essa daqui, tá? Então, é essa a nossa intenção com o pré-silábico. Então, tudo diferente pro pré-silábico. Aí, a gente vai pro silábico. O silábico, o banco do silábico, vai ser também da mesma forma. Lá vai ter ônibus, então vai ter a coluninha de 6 palavrinhas. Só que aí as palavrinhas do silábico, você já pode colocar começos iguais. Começos iguais e os finais tudo diferente, tá? Por quê? O silábico é O. Ah, então a primeira que ele vê com O, ele acha que ele vai pôr, né? Porque ele já tem
sonoridade. Só que aí tem 3 com O, então ele vai ter que usar outras estratégias, outros recursos para decidir. Final, ele vai agora olhar para o final. Ah, tá, os finais são diferentes. Aí ele vai, é um conflito que ele vai ter que ali resolver. Mas qual será que é agora, né? Vai pensar como é que termina ônibus. Tá bom. Aí, o do silábico alfabético, como que vai ser o banco do silábico alfabético? Também, mesma coisa, C, né? Coluninhas de letras lá, tudo certinho, mas começo e final iguais. As palavras, todas começam iguais, todas terminam iguais. Por quê? Porque agora a gente quer que o silábico alfabético olhe no meio da palavra, porque a diferença vai ser apenas de uma letra, né? Ou de um fonema. Então, a gente quer que agora ele olhe para o meio da palavra. Vejam que o desafio, ele vai aumentando, né? Esse desafio ele vai aumentando conforme a hipótese da criança, tá? E cada desafio aí é possível ser resolvido por aquela criança, tá? Porque o conhecimento que ela tem da escrita, de acordo com a sua hipótese, dá conta dela resolver esse desafio que a gente está propondo para ela. Se você coloca, como eu tô falando aqui, esse banco, do jeito que eu falei, começo igual, final é igual, lá pro pré-silábico, ele surta, ele não sabe, tá? Para ele ali, começou igual, terminou igual, para ele não existe esse negócio de começar igual e terminar igual, né? Não existe palavras que começam iguais, terminam iguais, ainda na ideia dele isso não existe. Então, para ele ali, ele vai entrar no maior conflito do mundo, tá? Então, por isso que precisa ser tudo bem adequado. E aí, por último, né? Isso. Por último, vem o alfabético, que é sem banco. Por que sem banco? Porque o alfabético, a gente está entendendo aqui que ele pode ser um alfabético sonoro. O que é o alfabético sonoro? Que ele não coloca ainda as sílabas complexas, né? Então, prato, ele não coloca P-R-A para fazer o pra. Ele vai colocar P-A. Não é assim? A hora que ele termina, né? Chegou na fase alfabética, então, alguns, depende muito aí, né? De toda a vivência da criança, das intervenções que o professor fez, enfim. Chegou lá na fase alfabética, prato, né? O que a gente vê mais é o quê? P-A-T-O. É a sílaba mais recorrente, a sílaba CV. O que é a sílaba CV? Consoante vogal, tá? Aí as complexas, a criança vai assumindo, né, escrevendo as complexas com o tempo, com as intervenções, né, e tudo mais. Bom, mas aí o alfabético é sem banco. Por quê? A gente quer que ele comece a pensar aí. Ó, tá vendo, ó? Prato. Ele viu que sobrou um quadradinho. Não pode sobrar quadradinho. Tá vendo, João? Não pode sobrar. Se sobrou, tem alguma coisa errada aí. O que será, ó? Pra. Pra, hein? O que será que começa igual pra? Prato. Começa... Pra o quê, gente? Pra o quê? Pra... Que começa com pra também. Me ajudem aí. Pra... Não sei. Sei lá. Mas aí você coloca uma palavra de referência, né? Pra ajudar ele a entender que o que tá faltando ali pra fazer o pra, na verdade? O R. Então, a intenção... Ah, praça! Isso mesmo, Paula. Obrigada. Então, a intenção é essa, tá? É fazer o alfabético dar esse avanço, ele entender que tá faltando ali uma letra para fazer o pra, que não é só o P e o A, como ele tá acostumado a pensar. Então, se ele tá acostumado a pensar assim, a gente vai fazer o que agora? Desestabilizar, tá bom? A gente vai tirar ele da zona de conforto dele. É assim que a criança aprende, desestabiliza, né? Depois acomoda. Não é assim? Né? Vygotsky, não é, gente?
Isso, prateleira, um prata, aí, é isso mesmo, tá bom? Então, por que eu dei esse exemplo da cruzadinha, de como montar o banco, tudo? Pra gente entender que as crianças não são iguais. E entendê-las que elas são iguais, dá tudo a mesma atividade, né, pra todo mundo, isso é um erro, tá? Você não vai ter bons resultados fazendo isso, certo? Bom, então vamos seguir aqui adiante, né, com o próximo erro. Alguém pode estar se perguntando, nossa, mas isso dá trabalho, hein? Montar um banco para cada nível. Dá mesmo, gente, tá? Porque tudo que a gente quer fazer bem feito dá trabalho, né? E ter uma alfabetização consistente que dê resultado mesmo dá trabalho, tá? Bom, e o segundo erro, então? O segundo erro é a gente pensar, mas de onde eu vou partir? De onde eu vou começar a alfabetizar? Então, a gente ficar sem direção, não saber que caminho tomar, isso é um erro fatal, né? Eu contei para vocês a minha história ontem, né? Como eu comecei, e também sei que muitos também passaram por isso. A Ju colocou, problema. Essa palavra é complicada. 2 casos em uma mesma palavra. O que seria, Ju? Ah, entendi. Você está se referindo à palavra problema? Que a palavra problema é complicada. 2 casos em uma mesma palavra. Entendi. Você está falando das sílabas complexas? Que na palavra problema nós temos 2 sílabas complexas, é isso? Vamos ver se eu entendi, né, o que ela quis escrever. O que ela quis dizer, né? Bom, aí ela vai colocando. Ah, tá, agora eu vi aqui, ó. Alunos com dificuldade não conseguem transcrever as 2 sílabas. Ah, sim, com certeza, Ju. Com certeza. E então, a sílaba complexa, as sílabas complexas, elas vêm, né? Depois ali que a criança adquiriu a hipótese alfabética, né? Que a formação da sílaba mais recorrente, qual que é? A CV. É mesmo, Ju. Se torna um problema mesmo, né? Literalmente. Ó, então, inicialmente, né, a criança chegou na fase alfabética, a gente percebe muito o quê? Que a sílaba CV é a mais recorrente, ele domina, não é? Consoante e vogal. Aí, as demais, que é a consoante, ó, o problema, deixa eu ver ali o problema lá, como que tá escrito. Que é a consoante, consoante, vogal. Depois a gente vai ter a consoante, vogal, consoante. Essas outras formações, aí a gente tem que botar o olho da criança direto nisso, né? Através das análises, exatamente. Mas elas conseguem, né? Vai com o tempo, com as nossas intervenções, elas conseguem isso mesmo. Exato. Ah, tá. Então, tava falando. Agora o segundo erro, né? Não sei de onde partiu. Então, eu comentei com vocês agorinha que ontem, né? Eu contei pra vocês a minha história, que também sei que outras pessoas passaram por isso, né? De não saber por onde começar, que isso é um grande erro mesmo,
né? Porque como diz o ditado, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E para nós aqui, não. Nós sabemos já o caminho melhor para a gente alfabetizar. Então, da onde a gente parte para alfabetizar? Sempre daquilo que a criança já sabe. Qualquer conteúdo que você vá trabalhar na sala de aula, qualquer conteúdo, sistema de escrita, matemática, qualquer conteúdo que a gente venha trabalhar na sala de aula, é partindo da onde a criança sabe. O que ela sabe sobre aquele assunto já? A gente faz o quê? A gente começa a sondar, né? Tem várias formas de a gente fazer uma sondagem. Não sobre a escrita, tá? Sobre outros conteúdos. Através de uma conversa, através de uma dinâmica, enfim. Mas sempre partindo da onde a criança já sabe, né? Porque aí você está considerando os saberes dela e dali você vai para frente. Porque senão você corre o risco de falar uma coisa que ela já sabe, e aí, né? Não vai ter avanço nenhum. E então é considerar o que a criança já sabe. É daí que a gente vai partir, tá? Então, como nós já vimos lá, não tratar as crianças iguais, porque você tem que considerar o que ela sabe. E é a partir desse ponto que você vai começar a alfabetizar, tá? E como que a gente faz isso? A escrita. Como que eu sei o que ela já sabe sobre a escrita? É através da sondagem de escrita, né? Fazendo lá aquela atividade que eu já vou explicar, se eu não estiver enganada, é o próximo. Fazendo a sondagem, porque não tem outra forma de saber o que a criança pensa sobre a escrita se não for escrevendo, tá bom? Tá, agora nós vamos para o erro 3. Ah lá, já veio. O erro 3... Opa! Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. A Paula colocou: lista de palavras estáveis permite a leitura. Isso mesmo. Ah, olha que legal, né? Nessa lista aí, Paula, a gente pode pôr, quando as crianças, né, já estão nesse ponto aí, ou mesmo não, né? A gente pode deixar na sala essas palavras que têm as sílabas complexas. E a gente botar o olho da criança lá. Mas como que é o pro mesmo? Da professora? Vamos pensar, todo mundo junto? Até onde vai o pro da professora? Legal? E essa lá, você já colocou embaixo aqui. Permite a reflexão das palavras mais complexas. Exato. E aí vai ser a palavra de referência para escrever as outras, né? Ótimo, isso aí. Muito bem. E aí, gente, então, qual é o terceiro erro, né? Que pode nos travar aí, nos impedir de ter uma alfabetização mais segura e eficiente? É realizar a sondagem, você não saber realizar a sondagem. Mas como que eu faço, né? Então, vejam que a sondagem é um instrumento fundamental, essencial para nós que alfabetizamos. Então, a gente precisa, sim, ter domínio disso. Tá? Nós precisamos dominar essa prática. Então, ela é uma atividade que num primeiro momento a gente faz com a sala toda, no coletivo. Aí depois a gente vai fazer no individual. Você vai fazer a entrevista no individual. Porque primeiro, no primeiro momento, ela se dá no coletivo. Porque as crianças que já têm a escrita alfabética, você já vai reconhecer. Ah, então eu tenho 5 alfabéticos, né? Você já reconheceu. Agora, as outras escritas, fica mais difícil você perceber no coletivo o que cada um pensa, qual hipótese eles estão. Por quê? Porque para você ter certeza de como ele pensa a escrita, você precisa tomar a leitura, tá? A leitura que é feita com o dedinho, ele lendo aquilo que ele escreveu. Lembrando que essa leitura não é uma leitura do que como a gente conhece, né? Mas durante essa leitura com o dedinho que ele passa embaixo ali da palavra, ele está justificando para você a hipótese que ele está. Qual é o momento ali do entendimento do sistema de escrita que ele está, tá?
Então, aí uma outra coisa, a gente não pode demorar para fazer esta sondagem, tá? Então, por exemplo, daqui a pouquinho a gente começa o ano letivo, né? Então, esse ano eu não estarei com sala de alfabetização. Eu estarei no 5º ano. Mas eu tenho crianças lá que estão em fase de alfabetização, tá? Que estão já no nível alfabético, então eu vou ter que voltar, eu quero dar uma olhada como as crianças estão. Né? Tem uma meia dúzia lá desse jeito. Mas vocês que estão na sala de alfabetização, não pode perder tempo. Já na primeira semana já começa, né, com a sondagem, porque quanto mais cedo você souber o que eles pensam da escrita, mais cedo já começa as suas intervenções, tá? Então, se a gente demora muito para fazer, a gente vai perdendo tempo, tá bom? Outra coisa que eu queria falar. Sim. Como que é, então, né, a sondagem, né? Então, a gente faz o ditado das 4 palavras. Essas palavras são uma polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, né? Do mesmo campo semântico. E aí, uma vez eu estava conversando até com a Paula, né, sobre o campo semântico. Por que será que a gente pede sempre do mesmo campo semântico? Então, até o que eu sei até o momento, né? Até hoje que eu sei em relação ao campo semântico, e conversando com a Paula, a gente chegou até a mesma conclusão, né? Que a gente ouve, que a nossa cabeça, né? Quando fala animal, vou ditar animais para você. Então, a criança, ou nós mesmos, né? Então, o nosso cérebro vai ter voltado só para esse assunto. Então, todas as outras janelas, né, se fecham e só fica o animal ali aberto. Então, a criança, ela não fica, assim, ansiosa, né, querendo saber, nossa, qual palavra a professora vai ditar? Ela pode ditar qualquer uma. Não, ele vai pensar nos animais que ele conhece. Então, fica algo reduzido ali, vamos dizer, né, que facilita na hora da criança escrever. Isso, é o ditado de palavras, exatamente. A sondagem é o ditado de palavras, Sirlene. Exato. Alguém aí de vocês tem alguma outra ideia em relação ao campo semântico? Ou todos nós concordamos com a mesma ideia? Né? Então, aí, a gente tem que montar o ditado. Então, primeiro a gente escolhe o campo semântico, né? Então, brinquedo. Aí, a gente tem que pensar num brinquedo que tenha polissílaba, né? Mais de 3 sílabas, polissílaba. Depois, trissílaba, dissílaba e o monossílabo, né? Sempre a gente tem dificuldade de encontrar o monossílabo, né? Mas não tenham medo de nessas palavras ter sílabas complexas, tá? Não precisa ter medo, pode ditar para criança sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Boa noite, Adelita, minha amiga, seja bem-vinda. Tá certo? Bom, e aí agora eu só vou reforçar o seguinte, que então eu disse, né? Quando a gente fizer primeiramente, ali a sondagem no coletivo, você ditou rinoceronte, então todo mundo vai escrever o rinoceronte. Depois, girafa, todo mundo vai escrever a girafa. Aí depois, zebra. E depois, rã. Ó, tá vendo que eu já fiz, né? Aí certinho. E tinha sílabas complexas, sem problema, tá bom. Ditou lá tudo. Aí a gente explica que é em forma de lista, né? Que é uma palavrinha embaixo da outra, que eles vão escrever da melhor maneira possível. Tá. Recolhi os alfabéticos. Ó, encontrei 5 alfabéticos já nesse ditado, que maravilha. Aí os demais você vai chamar na entrevista individual. Ditou a primeira palavra, imediatamente você já pede para a criança fazer a leitura, tá bom? Rinoceronte. Então, lê para pro aqui, então, o rinoceronte.
Lê com seu dedinho. Vai apontando onde você tá lendo. Aí você vai ver, tá? Correu o dedo, fez a leitura global, pré-silábico, né? Se ele foi dando a pausa, se ele colocou uma letra para cada emissão sonora, para cada vez que ele abriu a boca, silábico, e assim por diante. Eu não vou dar muita ênfase aqui nos níveis, porque senão a gente vai se alongar demais, tá? Mas vai ter um momento certinho pra gente conversar minuciosamente sobre os níveis, tá bom? Tudo bem até aqui, gente, sobre a sondagem, né? Ah, Paulinho, a mesma. Tá. Paulinho, a mesma sondagem. A lista que você usou para ditar lá pro coletivo, você repete, só que agora no individual, sem problema nenhum, tá bom? Esse ano do quinto você foi pro segundo. Ó, primeira dica que eu te dou. Você vai chegar no seu segundo ano, você vai fazer uma sondagem para você saber o que eles já sabem sobre a escrita. Se todos já tiverem no nível alfabético, aí você vai ter um nível alfabético ortográfico. O que é o nível alfabético ortográfico? Que já escreve convencionalmente, que já escreve as sílabas complexas, tá bom? Então esse é o alfabético ortográfico. Isso. É a sondagem que você vai fazer inicialmente, tá bom? Mas tem uma porção de dicas para te dar. Ó, vamos... Bom, já falei sobre a sondagem, né, gente? Agora nós vamos lá pro quarto erro. Esse aqui como fala? Já tá engatado ali no erro 3. Boa noite, Zezinho, meu primo, seja bem-vindo. Então, ó, o quarto erro, né? O erro 4 aqui, já tá engatado lá na que eu falei anteriormente. Identificar de forma equivocada os níveis. Isso aqui dá a maior complicação da nossa vida. Por quê, gente? É uma bola de neve, tá? Então, vamos supor, você pegou lá o aluno, né? Fez lá o diagnóstico com ele, a sondagem. Ele está silábico com valor ou sem valor. E você falou, essa criança é pré-silábica. Gente, se você erra um diagnóstico, o remédio, vamos pensar no médico, vamos fazer uma analogia aqui, o médico. Você foi no médico, você estava apresentando certos sintomas, ele falou que você tinha uma coisa e não era. Aí ele te deu o remédio para essa coisa, só que você não tinha aquilo. Você vai sarar? Você vai continuar com o problema? Não vai? É a mesmíssima coisa nós na sala de aula. Se a gente erra identifica ali o nível, né? Erra a sondagem, eu me equivoquei, você vai dar o remédio errado para essa criança, as intervenções serão erradas, as atividades serão inadequadas e a criança não vai obter avanço. Aí a gente vai começar a reclamar, mas ó, não vai para frente, gente, mas não aprende, eu não sei o que essa criança tem, tá bom? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, por isso que eu falei, todos os erros aqui, como a gente resolve ele? Através do conhecimento, tá? Se você fica meio inseguro, eu não sei muito bem identificar esses níveis, né? Tarararara. Vou te dar depois, que dia? Quinta-feira vai ter uma ótima oportunidade para você resolver o seu problema se você tiver ainda meio inseguro quanto a identificar os níveis. Mas, por exemplo, né? Você tá lá na sua escola, o que você vai fazer? Você vai atrás daquele professor que você sabe que ele é
batuta para resolver, identificar níveis. Você vai atrás dele. Você fala, ô fulano, ó, a minha criança escreveu assim, mas você sabe, eu tô em dúvida, o que você acha que pode ser? O que você pensa em relação a essa escrita? Gente, sem problema nenhum pedir ajuda, tá? Vergonha é você ficar com o seu orgulho. Eu não vou perguntar pra ninguém, né? O que vão falar de mim? Não, isso não. Você vai atrás de quem você sabe que dá conta de resolver lá pra te ajudar. Porque aí vou ter uma forma também de você tá aprendendo, tá bom? Então, é muito perigoso isso. A gente identificar o nível, né? De forma equivocada. Porque vai acontecer essa bola de neve aí que eu já falei, né? Não vai obter avanço nenhum. E os níveis, gente, eles são bem característicos, né? Eles têm as suas próprias características. Então, a gente sabendo as características dos níveis, a gente vai conseguir olhar lá para a escrita e saber o que é, tá bom? E como que eu fico bom nisso, né? As sucessivas análises. A gente só consegue identificar, saber certinho o que é um, o que é o outro, através de sucessivas análises, tá bom? Então, você tem a teoria, bom, pré-silábico, ele põe muitas letras, e quando faz a leitura dele é global, é corrida, tá, mas aí você vai saber mesmo na hora que você olhar para isso acontecer, né? A hora que você pegar na mão uma escrita e tiver com todas aquelas características que te falaram, tá? Então, é assim. A gente aprende a identificar os níveis, primeiro sabendo das suas características e depois ali na prática, fazendo análise mesmo, tá bom? Então, vamos tomar cuidado, né? Com a identificação errônea, né? Dos níveis. Bom, tudo bem até aqui? Vamos seguir, ó. Agora, irei para o sexto erro. Para o sexto erro que nós podemos cometer, né? Não, gente, não é sexto não, desculpa, é o quinto erro. Aquele tá diferente, é o quinto erro. O quinto erro, aluno alfabético não precisa mais de atividades para pensar o sistema de escrita alfabético. Então, às vezes a gente pode ter esse pensamento, né? Bom, ai, meu aluno já tá alfabético. Ai, não precisa mais dessas atividades que eu tô dando, sabe? De sistema de escrita. Não precisa mais. Agora é só texto. Agora que ele já tá alfabético, só vou trabalhar com texto, vou pedir para ele fazer reescrita, só vai fazer texto agora. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque nós temos aquele que recentemente alcançou a hipótese alfabética. Tá? Então, se é recentemente, então falta muito ainda para ele estar seguro nessa hipótese, né? Uma das coisas que a gente acabou de comentar são as sílabas complexas, não é mesmo? Bom, e aí você dá lá para ele, vai escrever final de conto. Aí você dá um conto lá, dá Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? Fulano, você vai escrever o final do conto. Aí ele sabe mais ou menos lá como que terminou o conto da Chapeuzinho e começa a escrever. Quando você olha, você cai de costa. Por que você cai de costa? Porque você fala, gente, mas esse menino é alfabético, olha aqui, tá escrevendo tudo pela metade, letra faltando, sílaba faltando. Por que isso acontece? Porque segundo o professor Arthur Gomes de Moraes, que é um professor, né, que trata muito de alfabetização, tá bom? Eu recomendo que vocês procurem obras dele para estudarem, que ele é fantástico, ele é muito bom. Então, o que ele diz sobre isso daí? Que quando a criança está recentemente alfabética e a gente pede para ela escrever muita coisa, o que é que acontece com ela? Há ainda uma falta de sincronia, há uma falta de automatismo do pensamento com aquilo que ela tem que marcar. Então, assim, ela pensa ba, por exemplo, ou bra, não sei.
ela pensou, só que para marcar é mais devagar. Então não tá muito sincronizado isso ainda. Então ela pensa, mas na hora de marcar vai mais devagar. Então falta a sílaba inteira ou fica faltando letra, tá? Por quê? Porque esse automatismo, essa sincronia não está ainda não é adequada, alinhada, isso, não está ainda muito bem alinhada, porque a criança está ainda em construção, tá? Já aconteceu isso com vocês? De você estar escrevendo alguma coisa, você tem certeza daquilo que está escrito, aí a hora que você volta lá, você olha e fala, esqueci tal letra. Não acontece isso? Com quem já aconteceu? Comigo, às vezes acontece, porque o pensamento está mais acelerado, né? E com a criança, mas a gente já tem automatismo e tudo mais. Isso é uma hora ou outra, né, que acontece, não é direto, né? Mas com a criança isso já pode ser mais recorrente, porque ela está todo no início não, tá todo no processo, né? Bom, aí o que decorre disso? Então, aí o que vem, né? O que acaba acontecendo quando a gente vê essa escrita da criança? Tá vendo? Eu falei que essa criança era só alfabético de lista. Aí a gente já vem com esses mitos, né? Eu falei, essa criança é só alfabético de lista. Só faz escrita alfabética a hora que vai fazer lista. A hora que eu peço para escrever um texto, uma coisinha maior, já escreve tudo de outro jeito. Então pode ser que esteja acontecendo isso daí, tá? Ela não consegue fazer ainda essa sincronia, porque é muita coisa para ela ainda. Ela tem que dar conta de muita coisa. Então ela tem que pensar lá no final da Chapeuzinho, que é um monte de coisa, é muito conteúdo, e ela tem que escrever. E como isso não tá bem alinhado ainda, né? O pensamento lá, o que ela precisa, a parte sonora com a escrita não tá muito alinhado, então acontece isso. Aí a gente acaba imaginando, interpretando o quê? Que ela é alfabética de lista, tá bom? Então vejam, eu já falei isso numa live, né? Quem me assistiu sabe, eu já falei, tô reforçando nesse momento. Não existe alfabético de lista. A criança atingiu a fase alfabética, ela vai escrever de maneira alfabética. Então, a lista é um texto menorzinho, coisas poucas para ela pensar. Então, ela dá conta. Quando é muita coisa para ela escrever, então são muitos desafios. Então, é por isso, e ainda que ela não tenha essa sincronia, esse automatismo, ela não tem, aí que tudo dificulta ainda mais. Me entenderam? Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Tudo bem, meninas? Meninos, não posso esquecer, fora o Paulinho, tem mais gente. Tem o Zezinho também. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Bom, então, gente, ó, esse é o quinto erro, né? O erro número 5. Agora vamos para o 6. O 6, gente. Esse aqui também, ó. O 6. Qual que é o erro 6? Que a gente pode cometer. Saber todas as letras do alfabeto é o suficiente para ler e escrever. Sheila, você que é de Pirajuí ou não? Só para eu me situar. Porque aqui deu um chuvão aqui em Acanga e nós somos pertinho, né? Bom, então, gente, ó. O 6º erro. Saber todas as letras do alfabeto é o suficiente para ler e escrever. Então, se a gente pensa que saber todas as letras já é o suficiente para a criança ler e escrever, é um erro pensar isso. Por que é um erro pensar isso? Por quê? Vamos pensar no pré-silábico, né? Qual que é a característica do pré-silábico?
Ah, tá. Aí, se a criança, Sirlene, só sabe escrever a letra de forma, a gente vai ensinar a cursiva para ela, tá bom? Então, aí a gente vai ensinando aos pouquinhos. Então, a gente coloca o modelo do nome dela, só do primeiro nome. E é aquela coisa de pegar na mão, ensinar a fazer os movimentos, né? Que é mais de quebrar o punho, tá? Deixa eu entender direito o que você colocou. E se a criança sabe escrever só a letra de forma, o que fazer com essa criança? Se bem que a gente ensina a letra de mão para ela saber que existe a letra de mão, tá? Para ela saber. Porém, se ela optar pela letra de forma e escrever pro resto da vida de forma, também não tem problema, mas o importante é apresentar para ela a letra cursiva, ela saber que existe uma outra forma de escrever e que pode ser mais rápido, tá? Então, a gente mostra as duas formas. Agora, se ela optar pela de forma, aí tudo bem, né? Porque existe adultos que só fazem letra de forma, mas a gente precisa sim apresentar a cursiva para ela. Respondi sua pergunta, Sirlene? Que só faz... Então, mas ela só faz a de forma porque ela não gosta da cursiva, embora a cursiva tenha sido apresentada para ela, e ela não gosta e ela optou pela de forma? Ou ela não conhece a de forma? Que a criança precisa saber letra... Paulinho, gostei, ó. Sempre ouvi dizer que a criança precisa saber a letra, depois a sílaba, depois juntar tudo. Tá bom. Legal. Vamos partir daí. Ah, que bom, Sirlene. Respondi, se eu respondi, então tá ótimo. Paulinho, é o seguinte, ó, pro Paulinho e todos, né? Todos nós que estamos aí na reunião. Vamos pensar, ó. A criança... ela sabe todas as letras do alfabeto. Vamos pensar no pré-silábico. A criança sabe todas as letras do alfabeto. Aí você pede pra ela, então, ó, rinoceronte, hein? Escreve pra pro, rinoceronte. Ela é pré-silábica. Ela vai pôr um monte de letras que ela conhece do alfabeto de maneira aleatória. Ó, ela sabe todas as letras do alfabeto. Mas isso, em algum momento, ajudou ela a escrever o rinoceronte? Não. Tá? Por que não? Porque, gente, as letras do alfabeto, elas têm nomes e som. Então, a letra, ela representa um som, ela representa um fonema. Então, ela tem nome e som. Por exemplo, a letra, eu sempre dou esse exemplo que eu acho que é bem simples, fácil de entender. A letra G. Ó, o G, né? O nome desse traçado aqui, ó, é G. Mas quando você tá lá na palavra gato, você não lê geato. Você entendeu, Paulinho? A gente não lê geato, a gente lê o quê? Gato. Por que gato? Porque esta letra, dentro desta palavra, ela tem um som que combinado com o A vai formar Gá. Então, não é fácil. Não é simples, né? Da criança entender, mas a gente vai levando a criança a chegar a essa compreensão. A gente consegue levar a criança a ter essa compreensão através da análise da palavra, fazendo ela pensar na palavra, nos pedaços da palavra, tá? Então, se ela quer escrever, deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Ah, entendi, Sirlene. Entendi a sua preocupação em relação à letra cursiva. Eu entendi, sim. Tá? Então, vocês perceberam, né? Então, a letra G tem o nome G. Mas dentro da palavra gato, a gente não fala geato. A gente lê
gato. Por quê? Ali na palavra, o som dela, quando combinou, voltando, né? Quando combinado com um A, vai formar Gá. Então, é isso que a criança vai entender. Então, ela vai olhar o G lá no alfabeto, ela vai olhar o G. Mas, para escrever o gato, talvez ela coloque o H para escrever gato. Por quê? Porque ainda ela está apoiada no nome da letra. Aí você vai chamar essa criança e vai falar para ela: viu, Mariazinha, você escreveu gato, né? Nossa, ótima tentativa. Você colocou o H, o A, o T e o O. Muito bem para escrever gato. Mas vem aqui na lista de nomes que eu vou mostrar para você o nome de um colega, do Gabriel. Ó, Gabriel. Não tem o mesmo som do começo do gato? Aí ela vai pensar: ah, tem, pro. Então, você consegue me dizer aqui como que é o Gá do Gabriel? Que letras que a gente usa aqui para fazer o Gá do Gabriel? Aí ela vai falar: ah, o G e o A. Ah, então, Mariazinha, quando a gente quiser marcar esse som, o Gá é o G e o A, e não é o H que você estava pensando. Às vezes você nem precisa falar o H que você está pensando, porque ela já se deu conta que não é o H, tá? Então, por isso que essa ideia da gente mostrar o alfabeto primeiro, depois você juntar as letras para depois você formar a palavra, não tem sentido para a criança. Não tem sentido para a criança, porque ela só vê sentido dentro da palavra. Porque se você pega a letra B, ó, gente, ó, B com A, hein? Ó, B com A, vai dar o quê? Eles não sabem. Eles não sabem. B com A, B com A, mas vai dar o quê, gente? Né? Eles podem responder o Bá, por que você falou? Mas não porque eles sabem. Ah, é diferente de você falar: gente, ó, estão vendo aqui? Banana, ó, as frutas que a gente elencou hoje. Vamos olhar para banana? Banana, né? Aí vamos lá trabalhar a consciência fonológica, né? Quantos pedaços a gente tem essa palavra? Quantas vezes a gente abre a boca para falar essa palavra? Banana. 3, muito bem. E qual que é o primeiro? É o Bá. E como que é o Bá, gente? Como vocês acham que é o Bá aqui da banana? É diferente de você fazer todo esse movimento do que você pedir para a criança falar: gente, ó, essa letra B e esse é o A, hein? Juntei. O que formou? Eles não sabem. Porque não tem significado. Tá fora de contexto, tá? Ainda mais para um pré-silábico que nem sabe o que é que as letras marcam. Eles nem sabem que a letra tem som. Então, como que você pode pedir para ele falar, dizer o que é que significa B e com A? BA. O BA, o B com A, BA. Tá? Então, essa ideia, Paulinho, cadê o Paulo? Isso mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Fazer entender que as vogais que são som nas sílabas. Isso. As vogais são as únicas letras que o som é parecido com o nome, tá? São as únicas letras. Então, A é A mesmo, E é E mesmo, I, O, U, tá? A gente fala que elas são audíveis, né? Então, só. Porque o B, o som dele, você só vai descobrir dentro da palavra quando tiver com outra sílaba. Então, as consoantes, a gente só consegue ouvir o som delas quando elas estão junto com as vogais. Tá bom? Então, por isso que a gente faz análise na palavra. Na palavra. Dentro da palavra. Deixa eu ver o que a Paula colocou aqui. Em 2021, tive aluno que não sabia todas as letras do alfabeto, mas na escrita conseguia marcar as vogais. Então, você tá vendo, Paula? A criança, ela não conhece todas as letras do alfabeto,
mas ela era capaz de escrever. Então quer dizer que saber todas as letras do alfabeto não te assegura nada, porque até quem não sabe consegue marcar, né? Mas as vogais, Paula, por que essa criança colocava as vogais? Porque elas são mais audíveis, tá? O som delas é mais nítido. Então, por isso que as crianças conseguem marcar primeiramente, né? É o que a gente vê, mas pode ter casos de vogais também, de consoante. Mas primeiramente são as vogais, porque elas são mais nítidas, mais sonoras, né? Tá certo? Então, gente, essa ideia de que por que meu aluno sabe todas as letras do alfabeto, mas não sabe escrever ainda? É por causa disso, porque ele precisa entender que essas letras marcam som. Ele não sabe ainda que as letras marcam som. Aonde que ele vai descobrir? Dentro da palavra. Só dentro da palavra que ele consegue descobrir isso. E você vai direcionar o olhar dele para isso. Como eu falei lá do gato. O exemplo do gato. Entendeu? E mais uma outra coisa importante. Então, a gente não precisa ensinar alfabeto? É isso? O que vocês acham? Precisamos ou não precisamos ensinar ordem alfabética? O que vocês pensam? Vamos lá, professores, vamos. Tchan, 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 tchan. Ó, vou me antecipar aqui, hein? Quando dava outra palavra como referência, tá, boneca e bola. Vou pensar aqui. Ele buscava no alfabeto o nome. Ah, sim, precisamos sim, muito bem. Ô, Paula, o que você colocou aqui, ó? Quando? Sim, Ju, vamos falar disso. Isso, precisamos sim, a resposta é sim. E nós vamos falar aqui a importância da ordem alfabética. Eu só que é que a Paula, é que sumiu ali o comentário da Paula, eu não consigo voltar. Você colocou assim, Paula, que quando você dava uma outra palavra de referência, ele buscava no alfabeto o nome. Ah, eu acho que ele buscava o nome da letra. Por exemplo, assim, bola, né? Então, aí você colocava de referência boneca. Olha, boneca começa igual bola. Aí ele buscava o B no alfabeto, é isso? Ah, o nome da letra, isso, perfeito. É uma maneira também já de ensinar o alfabeto, isso aí. Sim, Sirlene, é isso mesmo. Nós devemos ensinar a ordem alfabética? Sim. As crianças precisam saber o nome das letras? Sim. Aí a Ju colocou lá, mas precisa ser contextualizado. Exatamente, né? Por quê? Olha, penteei aqui. Por quê? Porque o alfabeto, gente, a ordem alfabética, ela tem a sua função social, não é? Então, no dicionário, a criança vai aprender a manusear o dicionário. O que ela precisa saber antes? Ordem alfabética. Aí, a criança vai procurar o nome dela na lista que você faz na sala de aula. Está por ordem alfabética. No celular, não tem agenda do celular? Tá lá por ordem alfabética. Isso mesmo. Uma atividade uma atividade com o alfabeto para localizar as letras do nome de cada aluno. Perfeito. Sim. Isso é de forma contextualizada, Paulo, igual a Ju colocou lá, tá? Você está trabalhando as letras do alfabeto, do nome dela, que tem todo um sentido, né? O nome e as letras do alfabeto. Perfeito. Isso mesmo.
Gente, até os remédios na farmácia, na prateleira lá, eles são organizados por ordem alfabética, não é mesmo? Quais... Isso, no dicionário também. Exatamente. Então, ensinar a ordem alfabética, o alfabeto, né? A gente pode usar o recurso que a gente quiser. Tem lá a música da Xuxa, né? Nem sei se as crianças conhecem mais. Mas a gente tem as nossas estratégias para ensinar a ordem alfabética, o nome das letras. Mas não só isso, né? A gente precisa pegar e pôr dentro da palavra. Aí você vai trabalhar o bingo dos nomes, mesmo trabalhando como a Paula colocou. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Sheila, pode ser? Sheila, o que você colocou aqui? Pode ser o quê? Eu não entendi. Desculpa. Então, mesmo quando a gente coloca a palavra de referência, né, para fazer a criança fazer análise, fazer a comparação, aí ela fala, mas é que aquela letra lá, pro, que começa, como que é mesmo? Aí você informa, é o B, né? Muito bem. Vamos ver se a Sheila põe novamente o comentário dela, que eu não entendi. Isso! Não, a forma aí vai da criatividade do professor, né? Da criatividade do professor. Contanto que eles memorizem, né? O nome das letras, a ordem alfabética. Perfeito, isso aí, tá? Muito bem, gente. Agora nós vamos passar, deixa eu ver aqui, pro 7º erro, tá? Boa noite. Isso mesmo, eles associam muito rápido, né, com a música, exato, isso mesmo. Sabe o que eu fazia muito também na minha sala, para eles guardarem? Eu falava assim, eu tinha uma criança com bastante dificuldade, né, de guardar o nome das letras. Eu falava, é o B do Bruno. Pegava os nomes lá da lista e falava, agora é o B do Bruno. Aí ele ia lá e fazia o formato, né, o desenho lá do B do Bruno, B do Bruno. É o C da Camila. Sempre fazia essa associação, né? Esqueci. Que depois eles começam a similar com... Isso, perfeito, perfeito. Tudo que a gente usa, que já tem um significado para eles, a associação é muito mais rápida e mais fácil para eles, né? Exato, Eliane, isso mesmo. Tiago, boa noite. Legal, gente, é isso aí, é isso mesmo, tá? Então vamos pro 7º, né? Pro erro 7. Não preciso informar. O que a gente não precisa informar? Por que é um erro isso, né? Porque assim, quando nós estamos... Boa noite para quem está chegando. Como nós estamos dentro de uma prática de alfabetização que a gente zela muito, preza muito pela reflexão, pela resolução de conflitos, que a gente quer que a criança construa, né, o seu saber. Então, quando a gente está envolvido nessa prática, nessa forma de alfabetizar, pode acontecer de nós pensarmos de maneira equivocada que você não precisa informar mais nada para a criança, que tudo ela precisa pensar, tudo ela precisa refletir. Então, a gente precisa ponderar um pouco, porque senão a gente cai no erro de pensar que a gente não precisa mais informar nada para a criança, tá? Por exemplo, ali, a Paula falou que o aluno dela, a hora que ela colocava as palavras, né, uma de referência para ele pensar, para escrever a que ele queria, ele falava assim para ela, Pro, mas qual que é aquela letra ali mesmo? Qual que é a maneira que você tem
de falar pra criança qual é a letra lá? Informando, gente, falando lá, aquela lá é a letra B? Não é? E não tem como falar pra criança, pensa. Pensa pra você saber que letra que é aquela lá. Não tem. Você tem que informar. É a letra B. Então, se você não informar, não tem como a criança saber e guardar o nome, né, da letra. Então, você informa, tá? Uma outra coisa também é assim, né? A criança, ela chega pra você e fala assim, ó, Pro, chapéu. Chapéu é com X ou com CH? Eu também já falei isso em algum outro momento aqui das lives, né, anteriores, né? Olha o meu filho aí, ó. Chapéu é com X ou com CH? Aí você vai falar assim pra criança. Pensa, o que você acha? A criança fica olhando pra sua cara. Por quê? Porque não tem o que ela pensar. Ela não tem recursos para poder pensar em algo para decidir. Não tem. Não tem, gente. Chapéu. Aí não tem o que pensar. Você vai falar para ela, é com CH. Você informa para ela. Pronto. Tá? A outra vez que ela precisar escrever chapéu, ela já sabe que é com CH. Mas também se ela esquecer, ela vir e perguntar de novo, você responde. É com CH. Tá? E aí, uma coisa muito legal é saber o que está por trás desta pergunta. Então, veja, o que está por trás dessa pergunta? Essa criança, ela já tem um conhecimento ortográfico. Olha que gracinha, ela já tem um conhecimento ortográfico. Ela sabe que em certos momentos, para fazer esse som chiado, né? Que em certos momentos ela vai usar o CH ou ela vai usar o X. Então, por isso que ela tá te perguntando, porque ela já sabe disso, tá? Porque ela já deve ter visto xícara, porque ela já deve ter visto, o que mais que é com X aí? Xuxa, não sei. Então, ela sabe que tem o X para marcar esse som chiado, mas que também existe o CH. Então, por isso que ela te pergunta, Pro, é com X ou é com CH? Então você fala para ela, é CH? Não, é X. Então você informa, não tem problema nenhum. Porque tem coisas, gente, que não tem como pensar para resolver. É só informando que a criança vai saber, tá bom? Minha gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum erro que pode nos travar na hora. Não tem, gente, não tem mais erro. Eram esses aqui que eu elenquei para contribuir aí, para nós pensarmos, refletirmos no que aquilo que a gente já pode ir mudando, que a gente já pode ir melhorando na nossa prática. Chiclete, perfeito, Sirlene, perfeito, isso aí, chiclete, né? Então, se a criança, ela escreve com X e não te pergunta nada, então quer dizer, olha que legal, quer dizer que ainda ela não sabe que existe uma outra forma de marcar esse som. Ela não sabe, tá? Então ela vai descobrir ainda, mas ela não sabe. Agora, quando a criança ela já vem e já fala pra você, Pro, é isso ou é aquilo? Então quer dizer que o conhecimento ortográfico dela já está na frente desse que marca só com X. Olha que interessante, né? Gente, ó, é o seguinte, no início da live, quem não estava aqui, eu dei um recadinho, então agora eu falei que ia dar no meio da live e esqueci, né, muita coisa. Mas é o seguinte, quem me acompanhou até agora, o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês colocassem no comentário a palavra-chave, a palavra que ficou para vocês da live de hoje, tá? Eu comentei com o pessoal que estava no início que para mim a live de ontem, né, a palavra-chave foi tomada de consciência, né? 2 palavras, né? Tomada de consciência. E para vocês hoje, qual foi a palavra-chave da live de hoje, né? Para vocês, o que ficou de
como fala? De aprendizado, né? O que ficou, o que vocês conseguiram aprender, que fez sentido para vocês, que fez vocês refletirem, tudo mais aí. A Ju colocou contextualizar. Legal, Ju. Muito bem. Exato. Vamos lá, professores. Agora é hora da gente parar um pouquinho, né? Os níveis de alfabetização. Muito bem, Paulo. Legal. Ó, cadê os... Vamos lá, vamos esperar os outros. Paulo, você está no grupo, Paulo? Entra no grupo. Tenta entrar ainda hoje, Paulo, para você já fazer a tarefinha. Hoje tem uma tarefinha já. Cadê a palavra-chave dos colegas, hein? Reflexão de conflitos, ó, perfeito, Sirlene. Isso, entra sim, Paulo. Aí, estando lá, você pode rever essa live, que vai ficar disponibilizada por 24 horas. E aí, hoje mesmo, você entrando hoje, eu vou disponibilizar, assim que terminar a live aqui tudo, a tarefinha. Aí você já consegue testar os seus conhecimentos ali sobre a alfabetização, você já faz uma autoavaliação, tá bom? Muito bem, Paula, ótimo. Nível do aluno, a Sheila. É interessante isso, né? Porque cada um de nós, né? Nós somos únicos, né? E aquilo que a gente ouve, né? Todo mundo ouve a mesma coisa, só que para cada um bate de um jeito, né? É muito gostoso ver isso, né? Sondagem, isso. Muito bem. E aí, minha gente? Seremos só nós que vamos colocar aqui? A nossa palavra-chave? Ó, e eu vou colocar a minha, tá? Vou falar a minha, né? E a minha, gente, dessa aula de hoje ficou o conhecimento. Porque todos esses erros, esses equívocos, né, que nós possamos cometer de maneira, às vezes, de forma até não intencional, né? Então, ele só vai ser superado através do conhecimento, não é mesmo? Porque muitas vezes a gente comete os erros por não conhecer. E à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai errando menos, né? Isto, Sirlene, muito, muito bom diagnóstico isso. Sem ele, né, não fazemos nada. Muito bem, meninas e meninos. Então, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Amanhã teremos a terceira aula, que vai também, assim, ser formidável, falo para vocês, que vai ser muito legal, um tema também, né, de grande importância para nós, que alfabetizamos. 7 horas, aqui no mesmo canal, né, no mesmo bate-canal aqui, 7 horas. E é isso. E agradeço por todos que vocês que estiveram aqui, que participaram. E mais uma vez espero ter contribuído com a prática de vocês, de ter lá feito alguma coisinha, já começar a mudar a forma de pensar, na forma de fazer.
tá bom? Gente, fiquem com Deus, uma boa noite a todos e amanhã, se Deus quiser, nos vemos, tá bom? E passa pra frente, fala, tá tendo workshop lá, workshop, semana APA sobre alfabetização, vamos lá aprender também um pouquinho mais, dá pra gente refletir, tá bom? Espalha aí a boa notícia, tá bom, gente? E eu que agradeço tua presença. Entra lá no grupo que você não vai se arrepender. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. A todos nós, Sirlene. Tchau, tchau.